Bom, então, gente, bom dia. Agora sim. Bom dia, gente, a todas, todos e todes. Bem-vindos aqui à nossa oficina, organizando sua pesquisa e estudos com o Notion. Uma realização aqui organizado pela Associação de Pós-Graduandos da UFRJ, em colaboração com o Clube da Escrita do Centro de Tecnologia, também da UFRJ. E hoje quem vai ministrar essa oficina é a Giovana. Então, eu vou apresentar a Giovana para vocês. A Giovana ela é graduada em Relações Internacionais com Dignidade Acadêmica pela FRJ e mestrando em Sociologia no IESP da UERJ. Ela atua como coordenadora também do Observatório Feminista de Relações Internacionais e assistente de pesquisa no Programa de Diversidade da FGV Direito do Rio de Janeiro. Além de também ser pesquisadora do Grupo Casa e do NetSal, ambos do IESP também, o UFRJ. Então, Giovana, que em nome da UFRJ, agradecer a sua presença e disponibilidade em dar essa oficina para a gente, e passo então para você a palavra. Só uma outra observação, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper a qualquer momento, né? E é isso, tá bom, gente? Obrigado. Giovana. Oi, gente, bom dia. Primeiro, é um prazer estar aqui. Eu me formei na FRJ, então é sempre legal voltar para fazer coisas, mesmo que seja virtualmente. Então, muito obrigada pelo convite. Agradecer a Natália, que me fez o convite, a Roberto, que está ajudando, a Iris e a Carol também, que está aqui de apoio. Então, enfim, muito obrigada. Então, eu vou começar explicando um pouco mais sobre o Notion. O Notion ele é uma plataforma que foi criada há pouco tempo. Ela foi criada em 2018, se eu não me engano. E ela foi criada por uma galera do Vale do Silício que, enfim, buscava criar um aplicativo de organização em que você pudesse, em que ele fosse mais editável, porque a gente tem, até a criação do Notion, vários aplicativos e vários softwares desses de organização em que você tem um tipo específico de organização. Então, você vai ter alguns que vão ser listas, para você dar o tickzinho, você vai ter calendários, você vai ter alguns que funcionam em formato de caderno, como o Evernote e o OneNote. São aplicativos da Microsoft ou de empresas individuais e que eles têm esse formato mais fixo. O Notion, ele é um aplicativo que ele é completamente personalizável. Então, a ideia dele é que você crie as suas páginas de organização e, a partir dessas páginas, você monte o seu sistema. E por que que eu acho o Notion tão positivo, assim, tipo, para quem está fazendo pós-graduação ou para quem está na graduação? É porque eu acho que não existe um sistema certo ou errado de se organizar academicamente, principalmente. Cada um tem o seu jeito de estudar, cada um vai ter diferentes formatos de pesquisa, então aqui provavelmente tem gente de diferentes áreas do conhecimento. Eu sou da sociologia, mas tem gente da microbiologia, enfim, de outras áreas, e as pesquisas pedem coisas diferentes. As próprias aulas pedem coisas diferentes. Então, o que eu acho interessante do Notion é essa possibilidade de personalizar a partir do que você precisa. Então, eu vou apresentar para vocês o Notion. Primeiro, eu vou mostrar para vocês a interface do aplicativo, como ele funciona. Vou mostrar o meu próprio Notion para vocês verem como que é um que já está sendo usado há muito tempo. Eu uso o Notion tem 3 anos já. Então, vocês conseguem ver, a partir do meu, vocês conseguem ver um que já tem uso há mais tempo, não está todo vazio. E aí eu vou mostrar para vocês como criar uma página do zero e as principais funcionalidades que eu acredito que sejam interessantes academicamente. E aí, como o Roberto falou, vocês podem me interromper a qualquer momento. Porque, enfim, é um aplicativo, então pode ser que vocês tenham dúvidas enquanto eu estou mexendo nas coisas, então podem ir falando. Eu vou compartilhar a tela. Aí vocês me digam se vocês estão vendo. Aqui eu estou vendo perfeitamente.
ficar ótimo. Então, essa é a carinha do Notion. Vocês vão criar, enfim, uma conta. Eu recomendo muito criar conta com e-mail institucional, porque aí a gente tem acesso ao Notion de estudos, que te dá, enfim, mais funcionalidades. Sem o e-mail acadêmico também, ele funciona super bem. Mas, enfim, ter mais funcionalidades de graça é sempre bom. Essa é a carinha do Notion e ele tem uma barra lateral em que você vai ter todas as páginas que você for criando e essa parte da página em si. Aqui em cima tem uma barrinha de como se fossem configurações. Então aqui tem a possibilidade de compartilhar a página, de ver comentários nas páginas, em página coletiva isso funciona bem. Ver as últimas edições, favoritar, quando você favorita, ele sobe aqui, e aí fica nesses daqui. E aqui, configurações maiores, tipo aumentar o escopo da página, editar letra, customizar. Para quem sabe mexer com HTML, dá para você mexer no Notion por HTML, criar uma coisa mais personalizável ainda. Eu não sei mexer, eu sou de humanas. E dá para você exportar. Muita gente, tipo, quando eu dou curso de Notion, muita gente fica, tá, eu vou colocar minha vida inteira no Notion e aí, se acabar do nada, o que eu faço? Então, dá para você exportar tanto em PDF, quanto em HTML, quanto em Markdown. Se você, enfim, exportar em HTML, você pode depois ver com alguém que sabe mexer isso, como puxar os dados dali. Em PDF ele já vem, mas vem com PDF tipo gigantesco, se você usa para qualquer coisa. Mas dá para exportar isso. Uma coisa importante do Notion também é que ele funciona com sistema de nuvem. E isso, enfim, é muito bom porque ele vai salvando as coisas enquanto você está usando. E essa nuvem, ela é, tipo, ilimitada. Principalmente na conta acadêmica. Então, você consegue usar para bastante coisa. Aqui do lado, você tem a possibilidade de pesquisar em todo o texto. Isso é bom porque, por exemplo, se você faz os seus fichamentos no Notion e você, tipo, quer pesquisar uma coisa específica que você não lembra, tipo, sei lá, você lembra que teve uma aula sobre Durkheim, mas você não sabe onde está. Aí você consegue procurar aqui Durkheim. E aí ele te mostra as páginas onde aquilo aparece. As atualizações também em todo o workspace, que é essa página geral, e as configurações para editar membros também. Aqui embaixo vai ter a página dos templates, que é uma página em que o Notion, eu não sei, enfim, quem é que está acostumado a mexer com dados ou coisas do tipo, mas o Notion ele funciona bem parecido com o GitHub com relação a templates e afins. Então, essa página de templates ela é meio que uma comunidade do Notion em que as pessoas vão criando templates e vão adicionando ali. E aí você pode usar o template. Gente, desculpa, esses barulhos são da minha cachorrinha, tá? Ela tá se coçando aqui. E aí você cria template, você pode colocar ali e você pode usar o template de outras pessoas. O próprio Notion tem templates fixos, então vou até abrir aqui para vocês. São para áreas específicas da vida. Eles são ótimos para você começar. Quando eu comecei a usar, eu usava alguns desses templates, mas eu também acho eles bem gerais, assim, então, tipo, não dá para você fazer muita coisa com eles. Mas eu recomendo muito que vocês busquem mais templates, porque tem vários influencers e afins que criam esses templates e tem uns que funcionam super bem. E aí eu acho que dá para usar bastante, assim. Depois, se vocês quiserem, eu posso até indicar algumas pessoas que fazem bastante isso, que tem vídeo no YouTube, que tem template e que eu acho que pode funcionar bastante. Aí aqui você também tem a possibilidade de importar uma página de outro lugar. Então, sei lá, você está
teve que mudar a sua conta no Notion, ou você, enfim, usava um Evernote, quer importar alguma coisa. Você pode exportar no formato que cabe aqui, e aí depois importar. E aqui tem a lixeira, se você tiver escolhido alguma coisa que você, enfim, esqueceu. E aí, o Notion ele funciona com um sistema de workspace, que são... Cada workspace é essa visualização aqui que eu mostrei para vocês. E aí, dentro deles, você pode criar páginas, tá? Mas você também pode criar um outro workspace e ter vários no mesmo lugar. Por exemplo, eu tenho 4. E quem está nesse workspace, esse daqui, por exemplo, é coletivo, de um grupo de pesquisa. Ele não consegue visualizar o meu de vida pessoal. Entendeu? Então, esse daqui é compartilhado com 9 membros. Esse daqui é só meu. Dentro do meu, eu consigo compartilhar a página. Então, eu tenho 2 páginas aqui compartilhadas. Mas eu não posso, se eu compartilhar o workspace, a pessoa vai ter acesso a tudo que está aqui dentro. Então, é sempre uma coisa importante para ter cuidado, principalmente quando a gente usa para trabalho e assim. Então, agora eu vou abrir uma página do zero para ir mostrando para vocês as funcionalidades. E, de novo, qualquer dúvida, vocês podem me interromper. Para criar uma página, é sempre nesse maisinho. E vai abrir uma página zerada. Essa é a carinha da página quando você não tem nada, porque você vai construindo ela. E o Notion, ele funciona com um sistema, com 2 sistemas, na verdade, de blocos. Então, cada linha e cada linhazinha dessa daqui, o computador tá lento, desculpa. Então, cada linha dessa daqui é um bloco. E em cada bloco desse, funciona como se fosse uma boneca russa, em que você pode colocar coisas dentro de coisas. E, enfim, infinitamente. Então, aqui, naquela página que a gente acabou de criar, eu vou fazer essa página de teste. Criar ela completamente do zero. Você pode criar já com um template. Eu criei ela completamente do zero. Aqui você pode mudar o emojizinho que vai aparecer do lado, adicionar uma capa. E aí, uma coisa que eu sempre faço, mas aí é toque, porque eu sou virginiana, é mudar a letra e botar em página completa, porque eu acho que a visualização fica melhor. Quando você cria, ele bota no formato A4, é a página menorzinha. Aí, se você ampliar a página, ele fica meio na horizontal. Aí, aqui, na linha, vai ter esse type. O Notion só tem em inglês. Isso é um dos principais problemas dele. Ele é todo em inglês, mas ele acaba sendo intuitivo, então não necessariamente você precisa saber ler inglês para poder entender o que ele está precisando. Então, você pode ou clicar em barra ou nesse maisinho, e aí vai ter todas as funcionalidades do bloco. Então, você pode adicionar tudo isso daqui em um bloco do Notion. Que, enfim, é uma infinidade de coisas para você montar esse seu sistema de organização. Isso tem uma coisa muito positiva, que é essa possibilidade de personalizar. Tem uma coisa muito negativa, que é, tipo, excesso. Então, como, enfim, tem muita possibilidade, às vezes dá uma travada e você não sabe muito bem por onde começar. Por isso que eu sempre recomendo muito começar por um template, porque eu acho que ajuda a você ir editando o template ao invés de criar uma coisa do zero. Eu aprendi a criar os meus do zero, porque eu já uso há muito tempo. E aí hoje eu consigo criar a partir do que me ajuda melhor. Mas no começo eu só usava template e eu sempre recomendo muito a usar template. Eu tenho um template que é de estudos, e aí depois eu posso mandar o link para o pessoal da organização para eles compartilharem com vocês. Ou posso mandar aqui no chat também. Mas, no geral,
tem esse problema que é coisas demais. Então, você tem a possibilidade de colocar um texto, que é um texto comum, criar uma página menor dentro dessa página. Então, você vai abrir uma nova página, criar uma lista de afazeres, esses três aqui são títulos, criar uma tabela comum, então, uma tabela que, enfim, não é só traçada, ela não vai ter nenhuma funcionalidade mais avançada. Uma lista de pontos, uma lista numerada, uma lista daquelas que você consegue esconder o que está embaixo da lista. Citação, um divisor, um link para uma outra página, um bloco que vai chamar mais atenção. Você pode mencionar uma pessoa, mencionar uma página, adicionar uma data, colocar um emoji, colocar uma equação. E aqui eu acho que é a parte mais interessante do Notion, que é a possibilidade de criar bases de dados. Essas bases de dados não são bases de dados tipo uma super base de dados de Excel. São bases de dados para você se organizar. Então, cada coisinha que está aqui são visualizações. Então, você vai criar uma base de dados que vai ser numa tabela. Eu vou até criar aqui. Para vocês poderem ver. Então, você criar uma base de dados vai ser assim, tá? Cada coluna dessas é uma property. O que significa isso? São seções a partir das quais você pode filtrar e você pode organizar alguma coisa. Eu vou mostrar um exemplo prático disso, porque eu acho que assim, abstrato fica muito ruim. Então, eu vou mostrar uma tabela de organização de texto. Então, aqui, isso aqui é como uma base de dados, ela pode ficar quando ela já está sendo usada há muito tempo. Tá? Eu não criei isso daqui do zero. Isso aqui é um template. E isso daqui está sincronizado com o meu Zotero. Eu não sei se todo mundo sabe o que é o Zotero, mas ele é um administrador de bibliografia, em que você coloca seus textos lá e depois consegue puxar essa bibliografia. E aí aqui eu consigo sincronizar o Zotero com essa tabela, com essa base de dados. Mas aqui eu quero mostrar para vocês as possibilidades de uma base de dados, tá? Cada coluna dessa é uma forma de filtrar. Então, se eu quiser filtrar, por exemplo, pelo reading status, que é o status da leitura, eu posso filtrar em uma outra visualização, em que vai aparecer de um outro jeito para mim. Então, aqui eu consigo ver os textos que eu já li, os textos que eu tenho que revisitar, os textos que eu estou lendo, os textos que eu preciso começar. Isso daqui também pode mover assim, que aí já vai mudar automaticamente a categoria na property, e você pode filtrar por outras formas. Então, por exemplo, tem aqui uma property de capítulos. Isso aqui é a bibliografia da minha dissertação, no caso. Então, aqui nos capítulos, cada texto está classificado em um capítulo. O que não tem capítulo está aqui, meio que nesse default aqui. E aí o resto está dividido aqui. Você pode também, por exemplo, se eu abrir um texto aqui, esse template ele tem muitas properties, porque é para você fazer uma revisão de literatura a partir dela. Então, tem aqui, enfim, várias properties que é para você escrever. E aí eu posso vir aqui e filtrar para visualizar essa revisão de literatura, tá ali. Então, é uma outra forma de organizar, mas ele fica todo aqui.
Esse aqui eu uso menos, mas ele fica todo aqui. Uma outra coisa que é possível de fazer também é você linkar bases de dados. Então, por exemplo, eu tenho essa base de dados aqui que é de texto, mas vamos dizer que eu tenha prazos para ler esses textos. Então, e aí eu tenho um calendário principal na minha página principal do meu Notion. Eu posso linkar esses textos, a data desses textos, com essa base de dados de calendário. Então, eu posso linkar um com o outro a partir disso daqui. Vou voltar aqui no teste. Criando aqui uma relação. Criando uma relação, você linka uma base de dados com a outra. Vai clicar aqui, vai escolher a base de dados que você quer linkar, e aí você consegue criar essa relação. Outras coisas que você consegue fazer com as properties. Criar texto, colocar número, e o número funciona para você colocar fórmula, por exemplo. Eu não sei lidar com fórmula, porque eu não sei mexer em tabela, mas para quem sabe, dá para fazer. Selecionar uma categoria, selecionar várias categorias. O status, então, ainda não começou em andamento e feito. Data, adicionar uma pessoa. Então, por exemplo, quando você está fazendo um projeto coletivo, que você tem várias tarefas. Você pode colocar as tarefas numa tabela e aí colocar qual a pessoa que tem que fazer cada tarefa. E aí você consegue, pelas visualizações, filtrar quais são as tarefas de cada pessoa. Então, funciona super bem. Adicionar arquivo, uma checkbox, um URL, mencionar um e-mail, um telefone. Eu nem sei para que tem aqui. A fórmula, ela está na parte do avançado. Aí você pode criar a fórmula, enfim, tem várias formas de mexer com isso, que eu não é a parte que eu sei mais. Criar a relação, o roll-up também não tem muita função, e aí você adicionar quem criou, que horas criou, quando foi editado. Então, ela tem uma série de funcionalidades em que você consegue. Eu acho que a base de dados ela é a principal forma de mexer no Notion. Então, por exemplo, se você vai criar uma lista de tarefas, ao invés de você criar uma lista de tarefas só com pontos, você criar uma lista de tarefas com uma base de dados permite que você coloque, por exemplo, o prazo daquela tarefa e depois você consiga ver as tarefas que você tem no formato de calendário, porque uma das possibilidades de visualização é um calendário ou uma linha do tempo. Então, se você tiver, por exemplo, eu vou mostrar para vocês uma linha do tempo, eu tenho uma aqui. Eu tenho prazos da dissertação, por exemplo. Então, as coisas que eu tenho que fazer estão em formato de linha do tempo. Então, durante esse período eu tenho que estar fazendo isso. Nesse dia eu tenho que entregar um capítulo. Durante esse período eu tenho que estar fazendo isso. Então, isso ajuda, e aí aqui em cima ficam as datas. Isso ajuda a visualizar coisas que você tem que estar fazendo ao mesmo tempo. Então, leitura, escrita, entrega, você consegue fazer essa visualização, mas também consegue olhar em um formato de calendário. Então, o formato de calendário também funciona. O formato de tabela, ele fica assim. Fica um pouco confuso, porque você está lidando com datas e prazos, mas o formato de timeline, para mim, nesse sentido, ele funciona super bem. Prazos de leitura, então, enquanto você está tendo aula, por exemplo. Normalmente, a gente tem leituras, pelo menos na sociologia, a gente vai ter leituras para cada aula, antes da aula. Então, aí aqui eu sempre colocava o prazo da leitura aqui. Então, tipo, eu poderia só criar uma lista de textos que eu tenho para ler. Isso funciona, ajuda a se organizar. Mas eu acho que
isso é usar pouco as funcionalidades do Notion. Então, se você cria uma base de dados com essa lista de leitura, você consegue, por exemplo, ver se você leu e já fechou, se passou do prazo de leitura, se você ainda vai ler, qual é a disciplina que você vai estar fazendo aquilo. Então, aqui, por exemplo, e aí dentro disso aqui, como tem esse formato de bonequinha russa, você consegue aqui dentro fazer o fichamento, por exemplo. Também tem a possibilidade de criar esses botões de template, em que você clica aqui. Se você clicar aqui em Untitled, eu não dei o título do template, ele já abre com um template que você quer usar. Então, ele já vai abrir aqui com palavra-chave, fichamento. Era o jeito que, enfim, eu estava fazendo fichamento. E aí eu já consegui usar aqui. E aí aqui você consegue adicionar, por exemplo, se você está lendo um texto no computador e aí tem uma fórmula, tem uma tabela. Você consegue dar um print e jogar aqui, é só clicar Ctrl V. Você consegue adicionar imagem, você consegue adicionar vídeo, link da internet. Então, é um fichamento que você vai fazer que você vai conseguir adicionar muito mais coisas do que se você fizesse em outros lugares. E que você consegue criar essa base de dados em que você vai ter todos os seus fichamentos no mesmo lugar. O template que eu tenho disponível é esse daqui, que é o meu template de aula mesmo. Então, aqui tem essa possibilidade de você criar essa lista de leitura. E aí, dentro dessa lista de leitura, por exemplo, teoria sociológica. As teorias sociológicas não tem fichamento. Sociologia da ciência. Tem mais fichamento. Sociologia da ciência. Aí, aquela tabela da primeira página é a tabela geral dos textos, né? Mas aí aqui tem uma página de fichamento em que eu copiei aquela tabela. Eu copiei aqui, ó. Aqui você copia o link da tabela. Copy link to view. Aí eu colei aquela tabela aqui e filtrei só os textos de sociologia da ciência e que estavam fichados, que eu já tinha fichado o texto. Então aqui eu vou ter todos os fichamentos dessa disciplina. Na página em que eu também tenho as aulas digitadas. Quando eu fiz essa disciplina estava online, então eu ainda estava digitando as aulas. Então aqui estavam as aulas digitadas, vai ter a ementa da disciplina, o horário, o trabalho final que eu preciso entregar, então eu botei aqui informações importantes. E aqui, isso aqui também é um botão de template. Quando eu tinha aula, eu só clicava aqui e já abria um template de como eu digitava as aulas. Você pode criar esse template. Então, isso daqui possibilita que eu organize todas as coisas do meu mestrado, por exemplo, em um mesmo lugar. Aqui tem o meu projeto de pesquisa, aqui tem outras pesquisas, enfim, de grupos de pesquisa. Tem uma página aqui que é só para adicionar ideias de artigo e apresentações e afins. E uma página que é só da dissertação, que aí volta para aquela página que eu estava mostrando para vocês antes. Aí dentro dessa página da dissertação, eu vou ter outras páginas. Então, links de área de campo, entrevista, resumo. Isso aqui não é uma página, isso aqui é uma toggle list, que aí eu consigo esconder. Então, resumo, pergunta, estruturação de capítulo, bibliografia, que é a bibliografia, é aquela página que eu mostrei antes, com todos os textos. Então, a base de dados, ela te permite fazer
tornar uma lista em algo muito mais complexo e, enfim, que você consegue organizar muito melhor. Eu acho que é uma das principais funcionalidades do Notion. Outras coisas que você consegue fazer, eu vi aqui que tem gente de áreas, muitas áreas não humanas. Então, uma coisa que você consegue fazer, que eu acho que pode funcionar para a galera que mexe com dados, por exemplo, é que o Notion ele tem uma integração com o GitHub, que é muito boa. Ela foi ampliada nos últimos tempos, assim. Então, aqui só continuando, que eu estava mostrando para vocês. Imagem, bookmark, vídeo, áudio, código, arquivo. Esse embed é, por exemplo, se você quiser adicionar PDF, pode falar, Camila. Acho que você deve ter clicado sem querer, né? Sem problemas. Esse embed aqui, por exemplo, se você quer adicionar um PDF ou um mapa ou qualquer coisa que é um link externo, você coloca o link, aí vai aparecer a opção de embed PDF ou embed link. E aí você consegue adicionar com uma visualização que não fica só o link. Ele abre ali. Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar. Ele também tem uma sincronização com o Google Drive. Então, ele linka direto com seus documentos do Google Drive. Tweet, aí aqui o GitHub. Ele tem mais do que só essa função. Vou mostrar para vocês. Mas ele tem outros aplicativos, muitos outros aplicativos, que têm essa possibilidade de juntar, de enfim, relacionar com o Notion. Inclusive, muita gente usava Trello, ou usa Trello, principalmente em empresa, ou enfim, lugares em que você tem projetos coletivos. E tem como você sincronizar os cards do Trello com o Notion. A única questão é que você só consegue atualizar do Trello para o Notion, não do Notion para o Trello. Então, assim, se você está querendo migrar do Trello para o Notion, é super fácil. Mas se você quer continuar usando os dois, você vai ter que sempre ir no Trello mexer no board, né? No quadro. Aí tem Asana, OneDrive, Zoom, Dropbox. E tá vendo? Tudo isso é novo. Porque como o Notion é um aplicativo que ele é novo, ele está crescendo muito, vários outros aplicativos, ele há pouco tempo abriu a interface dele para integrações. E isso tornou mais fácil que, enfim, fizesse essa integração com outros aplicativos de uma forma melhor. E aí, enfim, essas novidades que tem aí é uma coisa que tem acontecido direto. Aí aqui embaixo você consegue fazer um bloco de equação, nunca mexi, e de outros conteúdos, sincronizar blocos. Então, se você atualiza um bloco, o outro também vai atualizar. Botar em duas colunas, três colunas, quatro, cinco. Mas para botar em duas colunas também é só você pegar o bloco e arrastar para o lado. Também funciona. Código. E aqui você pode transformar. Isso aqui também é bem legal. Deixa eu mostrar para você. Isso aqui, enfim, é uma página inicial que eu tenho. Gente, desculpa, meu computador está muito lento. É uma página inicial que eu tenho que também já está bem avançada de uso. Por exemplo, se eu pegar aqui esses 6 pontinhos, clicar, eu posso transformar aquele bloco em qualquer outro bloco. Então, não sei, você, tipo, rápido foi lá e escreveu um monte de coisa que, na verdade, era para ser uma to-do list.
Aí você depois seleciona tudo e transforma em uma to-do list direto. Então, isso é uma coisa que é bem legal também quando você está usando já há bastante tempo. Uma outra coisa que você consegue sincronizar é o Google Calendar. Isso aqui é sincronizado. Isso aqui é o que eu falei para vocês de uma lista de tarefas, que ela não é só uma lista, né? Ela é uma base de dados. Aí aqui, por exemplo, se eu clicar em feito, ela sai aquela tarefa, porque eu filtrei para só aparecer as que têm feito não marcado, né? E aí aqui o projeto que está relacionado, aí eu tenho uma página que é só de projetos, e aí eu relaciono com esses projetos, e aí eu consigo visualizar também prazos, e assim, aqui do lado tem uma parte que é de datas, data relevante e urgente. Então, e aqui embaixo, leituras, enfim, projetos, tem outros projetos que falei lá em cima. Então, as possibilidades com o Notion, elas são múltiplas. E aí tem algumas coisas que eu acho importantes para pensar essa organização academicamente. Existe, eu acho que a gente, quando está na academia já há muito tempo, ou quando a gente está fazendo pesquisa, existe um mito de genialidade que ele não é verificável na prática. Então, eu sou socióloga, eu estava pensando muitas coisas a partir da organização social das coisas. Então, a academia ela tem uma organização social, ela tem uma forma de constituição que envolve você fazer um trabalho por muito tempo. Você não vai conseguir guardar por todo esse tempo as coisas na sua cabeça ou em vários papéis separados. Pode até conseguir, mas vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais complexo. Hoje a gente acaba tendo a possibilidade de ter muitas coisas digitalmente. Eu adoro caderno, eu tenho agenda física que eu preciso escrever, mas eu também sou virginiana, isso também afeta. Só que eu acho que existe esse mito de genialidade que está muito associado também a uma academia elitista em que, enfim, só certas pessoas conseguiam fazer certas coisas e poucas pessoas podiam ser, enfim, geniais e afins. Então, eu acho que pensar a organização da pesquisa, pensar a organização das aulas, seja da graduação, do mestrado, do doutorado, da graduação até um pouco menos, mas o mestrado e o doutorado fazem parte também do trabalho que a gente faz dentro da academia. Isso é um trabalho e deve ser pensado como um trabalho, e trabalhos precisam passar por processos organizacionais que incluem você organizar seu material de pesquisa, as suas leituras, as coisas que você tem para fazer, os prazos que você tem. E o uso do Notion, eu acho que pode ajudar muito nisso, por essa possibilidade de você organizar tudo em um mesmo espaço. Então, isso é uma coisa que eu acho que torna o Notion muito interessante, que cria uma série de possibilidades de uso e, enfim, eu sempre recomendo fortemente. Hoje, tipo, eu comecei usando o Notion sozinha, hoje eu já consegui convencer dois grupos de pesquisa meus a usarem o Notion, fiz da mesma oficina com eles, e funciona super bem para pensar fluxos de pesquisa, para pensar organização coletiva e essa organização individual também. Então, é mais ou menos isso que eu queria apresentar para vocês. Vou deixar aberto para questões, perguntas e afins. Se alguém tiver algum questionamento, pode falar. Eu vou deixar aqui aberto para se vocês quiserem que eu mostre melhor alguma coisa que no Notion eu não consigo mostrar. Obrigado, Giovana. Olha, a gente tem uma pergunta aqui que foi feita no chat da Adriane Carreira. Ela perguntou como que você faz para sincronizar com o Zotero.
A sincronização com o Zotero, ela é um pouquinho mais complexa. E aí eu vou indicar para vocês, eu vou até, depois eu consigo digitar aqui, o nome dessa integração é Notero, Notero, que é Notion e Zotero juntos, né? Se vocês jogarem Notero no Google, vai aparecer o primeiro link, que é uma integração que você tem que baixar do GitHub. Então, você vai entrar no GitHub, vai baixar e vai ter o passo a passo de como instalar. E aí, eu vou até abrir aqui o meu Zotero para conseguir mostrar isso melhor. Isso, obrigada por ter digitado, Iris. Essa integração, você vai ter que... Enfim, você consegue compartilhar a pasta. Então, eu criei uma pasta que é de dissertação, porque era o que eu queria compartilhar. Você não consegue compartilhar a biblioteca, você compartilha a página. E aí você vai ter que, enfim. Deixa eu abrir aqui. O Notion ele abriu há pouco tempo a possibilidade de integrações a partir dessa página aqui que está carregando. Aqui, se vocês verem, eu tenho duas integrações, que é o Zotero e o Zapier. O Zapier é uma integração que você consegue integrar várias coisas, porque ele é um caminho de integração. Então, se vocês fizerem essa integração e abrirem o Zapier ele vai ajudar a sincronizar, por exemplo, o até MailChimp e tipo newsletter, você consegue sincronizar com o Zapier. Então, eu tenho essa integração do Zapier, que ajuda a mexer em várias coisas, e o Zotero. Aí, quando você cria uma nova integração, o Notion ele te dá um link. Não sei se vai estar aqui. Não. Ele vai te dar isso daqui, esse token. Esse token você vai ter que baixar o Zotero, o Notero, né, que é essa integração, adicionar ela no compartilhamento aqui do Zotero, depois adicionar um link que vai ter do Zotero no Notion. Então, ela é um pouquinho mais complexa para eu explicar aqui, porque eu mesma segui o passo a passo do GitHub. Eu vou entrar aqui para vocês terem uma noção de como é a página. Aqui, ó. É a primeira mesmo. Você entra aqui. E assim, gente, eu recomendo muito usar isso, porque toda vez que você adiciona um texto nessa pasta no Zotero, ele já sincroniza direto com o Notion. Então, isso diminui o trabalho em 90%, depois que eu descobri isso. Eu nem usava o Zotero, eu usava o Mendeley. E eu já não estava gostando muito do Mendeley, e aí eu aproveitei. Inclusive, agora o Mendeley abriu a possibilidade de jogar tudo para o Zotero. Foi recente isso, eu vi no Twitter, então eu nem sei direito como fazer, mas eu sei que tem como fazer. Então, se alguém usa o Mendeley e quer começar a usar o Zotero, tem a possibilidade de fazer isso. Eu já vou fazer isso, então, que eu uso o Mendeley. Então, dá para fazer. E parece que o Mendeley ele vai acabar. Ah, é? Então dá até uma procurada sobre isso, porque. Mas eu vi no Twitter, então Não, essa tudo bem. informação não é nem um pouco confiável. Então, aqui, vocês vão abrir aqui, a pessoa que fez foi esse cara aqui. Agradeço muito a ele, inclusive. E aí ele criou esse plugin do Notero. Eu ignoro tudo isso daqui, eu não sei mexer direito no GitHub, mas aí a partir daqui você vai ter esse passo a passo, que é em inglês, mas se vocês apertarem o botão direito, dá para traduzir para o português.
Então, para quem não conseguir ler inglês, é tranquilo de fazer. E aí, a partir daqui, instalação e setup, você consegue ir no passo a passo, ele vai te ensinando direitinho, passo a passo de como fazer isso. E aí, uma coisa que é importante é que ele tem um template, que é aquele template que eu mostrei para vocês, da tabela. É importante usar esse template, porque todo texto tem microdados. Não sei se alguém aqui já submeteu o artigo, mas quando você submete artigo, você coloca lá os microdados do texto. Que são nome, abstract, data, autor, DOI, editor, que é quando você puxa o texto para o Zotero, é o que vem aqui para o lado. Isso aqui são os microdados. Isso daqui são os microdados. Metadados, isso. Gente, eu sou de humanas, desculpa. Então, isso daqui são esses metadados. Sim, dá para usar no desktop, no Android simultâneo e funciona super bem. Tipo, eu tenho um tablet que é até onde eu tô falando com vocês, e ele sincroniza direto. Tipo, se eu mudar uma coisa no Notion, na hora ele muda no aplicativo. Tem aplicativo para celular também, que dá para colocar notificação. Então, tipo, se você tem prazo, você consegue colocar a notificação e você recebe a notificação no celular. Isso é bem legal. E aí aqui, esses metadados são o que vai puxar para aquela tabela. Então, é importante que você não mude essa parte desses dados. Mas, no geral, é super simples de fazer. É só até aqui, é o passo a passo. Ele vai ter outras informações. Caso alguma coisa der errado, ele explica aqui como consertar. Mas isso é bem recente, assim, porque só foi possível porque o Notion abriu a API dele recentemente. E aí você consegue fazer as integrações, tanto com o Zapier quanto com o Zotero. Mas funciona super bem. É esse daqui o link, se alguém quiser dar uma olhada. Mas se você jogar Notero no Google, é a primeira coisa que aparece. Não é um nome muito comum para aparecer. É super fácil de fazer essa configuração. E aí depois você consegue fazer o fichamento dentro da própria página. Cada metadado daquele vira uma coluna. Então, as colunas não dá para mudar. Você pode adicionar colunas. Então, por exemplo, eu adicionei essa coluna de capítulo para conseguir organizar melhor e filtrar depois. Mas aí aqui dentro você consegue fazer fechamentos, enfim. Você acaba tendo tudo no mesmo lugar. Mais alguma dúvida? Questões? Fiquem à vontade para perguntar, gente. Sim, Aproveitem a Giovana, porque ela está sabendo muito do Notion. E é muito interessante isso que você falou, Giovana, do Notion ser uma ferramenta também de desmistificação, né, da coisa acadêmica, que eu acho que é muito importante. É um ponto da academia, né, que a gente bate muito, né, que é essa coisa de que não existe genialidade, não existe naturalidade, né? Existem processos que as pessoas vão se acostumando, enfim. E a Josina fez uma pergunta. Se o Notion é um software livre ou tem módulos práticos para usar todas essas funcionalidades? é um software livre. Inclusive, é uma das melhores partes dele. Eu sinto que um dia vão cobrar por ele. Ela perguntou se ele é pago, né? Eu tenho essa sensação de que, tipo, como que essa galera ganha dinheiro com isso? E, enfim,
ele é muito bom para ser completamente livre. Se você, se você usa com muita gente, você tem que pagar. Você tem muitos membros. Aí você tem que pagar. Então, empresas, tipo, muito grandes que usam Notion, porque tem algumas empresas bem grandes que eles até têm na página principal lá deles, que quais são as empresas que usam e tudo mais, mas eles também têm uma filosofia de ser um software livre. Eles têm, tipo, esse princípio de ser um software livre, de ser para estudante, principalmente, e de ser, enfim, uma coisa que você consegue organizar tudo no mesmo lugar. Essa coisa Então, do GitHub, né, é um grande avanço, né, de ser um código aberto, de você poder mexer para fazer as integrações, também é muito interessante. exatamente. Eles têm essa filosofia de ser esse software livre, diferente de outros, né? Que, enfim. Você está conseguindo ver as Então, perguntas? Ah, para tá. fa fazer o download, por exemplo, se você fizer o download dessa página, você vai fazer o download da tabela. Mas se você fizer o download dessa página, você vai fazer um download do fichamento. Entendeu? Então, tem essas duas possibilidades de fazer o download. Eu confesso que eu nunca fiz download. Assim, eu confio no Notion. Se um dia ele me deixar na mão, eu não sei nem o que fazer. Mas, eu não sei se vocês sabem quem é Nina da Hora. Ela é, enfim, uma mulher muito incrível que ela trabalha com coisas de dados, de computador. Ela se diz uma hacker antirracista. Então, e aí ela usa o Notion. Então, assim, eu confio no fato de que ela usa o Notion e ela entende sobre isso e usa ele do mesmo jeito. Então, eu sempre confio no fato de que ela usa. E óbvio que, tipo assim, eu não coloco nenhum dado sensível de, tipo, sei lá, documento, conta, CPF, afins, eu não coloco aqui. Porque eu acho que, enfim, não é o tipo de coisa que a gente coloca aqui. Mas partindo do princípio de que, sei lá, o Google também vê o que a gente coloca no Drive, e o Drive é um bom lugar para armazenar documento, eu já vendi um pouco a minha alma para essas empresas nesse sentido. Assim, eu acho que não tem muito como fugir desse tipo de coisa a longo prazo. Eu acho que é bom evitar de colocar dados sensíveis, mas eu já tive mais problema com isso com o Google do que com o Notion. Por exemplo, eu estudo Palestina. E, às vezes, o Google, já aconteceu uma vez, enfim, já existia um boato de que o Google estava, tipo, tirando o acesso de contas de uma galera que estudava Palestina ou que estudava o movimento curdo por considerar terrorismo. Considerar, tipo, os textos relacionados a terrorismo. E aí, teve uma vez que eu perdi acesso a alguns textos meus por causa do Google. Isso nunca aconteceu com o Notion. Enfim, toda a minha bibliografia está aqui. Isso nunca aconteceu com o Notion. Então, enfim, ele não é menos seguro do que outros sites que a gente já está acostumado a usar. Eu não sei qual é o nível de. Ele tem uma parte que ele explica, tipo, todas essas coisas de uso de dados e afins, para quem sabe e se preocupa em ver esse tipo de coisa, isso é uma coisa aberta. Então, só vocês entrarem no site dele que ele explica sobre isso. Eu não coloco as minhas entrevistas aqui. Eu tenho uma tabela, eu posso até mostrar para vocês. Na verdade, eu não posso porque tá com o nome real. Mas eu tenho uma tabela em que eu tenho as minhas entrevistadas, idade, categorias, enfim, isso tá ali. Mas as entrevistas mesmo, eu não coloco aqui, elas estão em outro lugar. Elas estão no meu HD. Mas eu acho isso mais seguro. Mas, enfim, é uma precaução minha. Entendeu? Tem gente que eu vi que já tem entrevista aqui, mas eu acho que se você trabalha com uma coisa muito sensível, não é legal colocar. Entendeu? Eu acho que é legal colocar em outro lugar. Você vai.
Mas isso no geral, assim, também não coloca no Drive, também não coloca em e-mail. Toma cuidado no geral, se for um dado sensível. Eu ia fazer exatamente esse comentário aí. Nada digital, né? Hoje está muito em voga essa discussão da segurança digital, e a realidade é que a gente não tem. Então, exatamente. O Notion ele não é menos seguro do que outras coisas que a gente já usa que não são seguras. De qualquer plataforma de nuvem, né? Que seus dados estão livremente acessíveis, enfim. Exatamente. A gente não tem como garantir a proteção. Mas é muito interessante essa observação, né? Porque às vezes a gente vai assim, vai colocando tudo ali. E se você tem algum dado que precisa ser sigiloso, alguma coisa do tipo assim, né? Sei lá, alguém que trabalhe com patente, por exemplo. Você provavelmente não vai ficar subindo todos os dados do teu projeto, do seu produto, numa plataforma digital, assim. Então, uma observação importante. Mas isso é uma coisa que tem que pensar tem que pensar em todas as plataformas. Talvez seja um bom lugar para você, tipo, dinamizar a organização do projeto, mas você não coloca ali a patente, esses dados. Gente, só um minuto que tocou o interfone aqui em casa. Vão colocando as perguntas aí, gente. Quando a Giovana voltar, ela responde. Oi, pessoal. Eu vi aí que no grupo tem um pessoal da área de TI, né? Lá, logo no início, a Giovana falou da questão da web, mas que ela não tem muita intimidade. Vocês teriam algum comentário a fazer? Alguém conhece um pouco como poderia ser? Seria a questão do HTML, né, que ela falou, é isso? Sim. Podem falar, gente, fica à Quer vontade. dizer, eu não sei se vocês são exatamente da área de TI, mas pode ser que alguém tenha... É interdisciplinar. Enfim. Para fazer HTML? Isso, seria isso. Porque acho que existe essa possibilidade com o Notion também, né? De você usar o HTML como uma ferramenta, enfim. Dá para baixar. Mas assim, não tem muita. Se tiver já a ferramenta, é só baixar e subir de novo, igual faz no WordPress. Né? O template deve ser muito próximo. É que você baixa Você falou que você trabalha com patente, né, Adriane? É que eu sou da ciência e informação, não é exatamente TI, não, embora trabalhe também. Eu trabalho Mas está próximo. É uma mistura de comunicação e informação, né? Então, tem gente que trabalha na ciência da informação com TI. A Josina é a pessoa mais indicada para falar disso, que ela é cientista de dados. Opa! Né, Josina? Oi, bom dia, é a Josina falando. Bom, Adriane, a gente se conhece, né? Somos amigos. Eu ainda estou entrando nessa área, né, de ciência de dados. Meu mestrado está sendo em ciência da informação, como eu coloquei no chat, né? Mas, assim, é uma área que está crescendo, principalmente na área de TI, né? Que pelo menos eu tive contato com várias áreas, multidisciplinar, como estatísticos, matemáticos, né? A galera da TI mesmo, que mexe com inteligência artificial. Então, eu acho que essa ferramenta, né, que a Giovana mostrou para a gente, acho que deve ser muito útil para gestão de projetos e também para pesquisador, né, que mexe com dados e ciência aberta. Né? Mas eu ainda estou entrando nesse universo, né? Eu sou totalmente especialista, como a Adriane falou. Mas muito obrigada pelos conhecimentos trocados. Eu achei sensacional. Não sabia que dava para integrar com o Zotero, que eu já uso o Zotero já há um tempo. E a gente usa muito para revisão sistemática de literatura, né? E muito usado na área da saúde também. Né?
inclusive. Então, eu acho que vai ser muito útil. Eu estou fazendo uma revisão sistemática de literatura agora, que é uma pesquisa interdisciplinar. Então, pega conhecimentos tanto de humanas, de TI, quanto da área de saúde. E tem tudo a ver com patentes, e ao mesmo tempo eu não sei como fazer ainda, qual a melhor ferramenta ainda que eu vou utilizar, ou quais ferramentas serão úteis nisso. Mas com certeza o Notion será uma ferramenta que eu vou começar a utilizar agora. Né? Eu soube dele exatamente pela palestra da Nina da Hora, na aula Marina esse ano do curso. Então, a gente até almoçou ali no sujinho. Enfim, ela é ótima. E é muito interessante. Eu adorei, Giovana. Parabéns. Obrigada. Eu acho que o Notion, ele... Por exemplo, eu ainda prefiro usar o calendário do Google. Gente, desculpa, tá saindo toda hora que chegou um negócio aqui em casa. Eu já volto. 1 minuto.